perfeito, claro. Mas eu digo o ovo, um ovo cozido, que você coze ele na casca. Sim. Mata a salmonela? Mata. A quantos graus ela morre? Olha, acima de 70 graus a bactéria já morre, tá? Um ovo, por exemplo, tem uma temperatura até interessante, um trabalho que foi interessante na Universidade de Cornell. Eles pegaram 10 ovos e injetaram 1 milhão de salmonelas em cada um dos ovos, deram para o cozinheiro fritar, deixando a gema mole. A temperatura que chegou com aquela gema mole, né, chegou até 44 graus. Né? Eles conseguiram restituir, conseguiram capturar novamente 1 milhão de salmonelas, quer dizer, não matou nada. Por isso que eles deram alarme que é o seguinte: ovos, atualmente, só aquele ovo chamado ovo chinelão. E eu falo isso realmente com uma dor no coração, que eu sempre adorei, essa família italiana, adorava aquele pão de peito. Você gosta da gema mole? Nossa senhora, adorava. Eu né? odeio, engraçado. Adorava. Graças a Deus. Eu gosto, de preferência, virar dos dois lados para ela ficar... Não, gemada, né, Jô? Que tem até uma receita que me deram outro dia, que é uma cerveja preta, 2 ovos e uma paçoquinha. Para levantar a moral, não tem. Mas levanta a moral, você pega uma salmonelose e a moral cai de novo, não adianta nada, né? Então, hoje em dia, somente só ter esses cuidados, né, de fritar bem, cozinhar bem os ovos. Essa é alta temperatura, né? Que nessa ponto, o cocção é o que mais ajuda, principalmente... Agora, você falou em cozinhar bem os ovos. Isso não mata os espermatozoides? Não, desculpa, eu estava... Essa bactéria... Perdão, essa bactéria desconheço. Misturei as informações. Sim. Agora, o que acontece em restaurante por quilo? Restaurante por quilo? Realmente tem aumentado muito a quantidade por quilos, né? Mas a própria vigilância sanitária, ela está fazendo um trabalho muito bonito atualmente, que ela está não só agindo em termos de como polícia, mas está informando a população. Só que algumas coisas nós podemos nos proteger, né? Por exemplo, uma coisa interessante para restaurante por quilo é você avaliar se tem um vidro entre a comida e você, né? Comida e você, que é uma coisa simples, mas todo mundo vai se servir falando, né? Então passa aquelas moças com cabelo esvoaçante, então cai em cabelo, você encontra cabelo... Então os que ainda se inclinam, né? Já se inclinam para pegar... Eu quero aquele ali, aquele. Exato. Não, aqui mais para cá. O vidro já ajuda um pouquinho, né? Uma outra coisa interessante é a substituição dos alimentos. O que você tem que fazer? Você tem que pegar vamos supor que sobrou 2 bifes. Joga fora. Tem que retirar. Que tem restaurante que tem bife que conta a história do almoço daquele dia. Então, mas a feijoada não é melhor sempre no dia seguinte? Olha, a feijoada, desde que um alimento não pode ficar acima de 2 horas de temperatura ambiente, um alimento perecível. Né? Aí você leva para geladeira. E aí geladeira. Aí que está o engano, que muita gente acha que não se deve colocar em geladeira alimentos quentes. Né? Se deve colocar. Não, porque fala que estraga a geladeira. Não estraga. Nossa, eu já trabalho isso daqui. Não, mas a lenda é essa, né? Não, é isso que ele falou. Muito bem, é uma lenda. Tá? Não estraga a geladeira. Eu já trabalho há 18, 20 anos com isso daqui. Nunca estraguei uma geladeira. E sempre indicamos isso. Só que você tem que saber refrigerar, né, Jô? Vamos supor que saia uma carne. Vai falar assim, olha, aquele dia eu vi no programa do Jô que tem que refrigerar. Então vou abrir o fogão, hein, gente? Se prepara aí. Tchá, quanto? 2 segundos. Não é bem assim. Você pode retirar essa carne e deixar pelo menos até 2 horas a temperatura ambiente. E aí você leva para a geladeira. E aí que está o problema. Descoberto ou coberto? O quê? O alimento? O alimento que você coloca na geladeira. Bom, diz a teoria que tem que ser coberto, mas deve ser descoberto. Já que está tudo ao contrário. Exatamente, é descoberto. É descoberto. Todo alimento que você coloca na geladeira, principalmente se tiver uma temperatura alta, aí que é um grande erro que as pessoas fazem. Mas, quer dizer, a geladeira da sua casa não dá para identificar nenhum alimento pelo cheiro, porque é uma misturada dentro da geladeira. Mas não é sempre. Você deixa 1, 2 horas e aí você cobre. Então a cobertura não está no momento que você coloca, a cobertura está depois de 1 ou 2 horas. Por quê? Porque a geladeira é uma fábrica de vento gelado. Então você tem que dar condições para que esse vento gelado roube o calor desse alimento. Né? E você vai dar como? Senão você vai fazer uma cultura, um caldo de cultura ali. Exatamente. Chega na geladeira de vocês hoje, dá uma olhadinha, duvido que você não vai encontrar aquelas caixinhas de plástico todas suando por cima. Né? Que é um grande erro. Eu aconselho até vocês a desprezarem isso daqui. Você tem que deixar a caixinha aberta e depois 1 ou 2 horas você vai e tampa. Olha só, Roberto, para terminar o nosso papo, que podia levar mais 1 hora ou 2, que não esfriaria, comida, restaurante japonês, peixe cru de restaurante japonês, essas coisas. Eu não indico realmente aqueles 4 grupos de risco o pessoal comer, né? Fora isso... existe o risco, mas o risco para a gente é muito pequeno, tá, João? O risco é muito pequeno, mas aqueles 4 grupos que eu falei, é a mesma coisa que água, né? Que a água, as estações de tratamento, as redes municipais, elas dão uma segurança até o cavalete. Depois disso, o que é o cavalete? O cavalete é a entrada.
Entrada, aquela que você fecha ou abre quando às vezes você vai viajar e tal. Né? Depois disso, você tem agora aquela de lave a sua caixa d'água de 6 em 6 meses. Aqui no Brasil, todo mundo faz isso, né, gente? De 6 em 6 meses, oficialmente o pessoal lava a caixa d'água, né? Mas... Ô, Alex, traz aqui aquela caixinha, por favor. E a ideia justamente é essa, você ter que nós já, muitas vezes, em vários reservatórios, nós já encontramos ossada. Tá aqui, olha. Isso aqui foi encontrado no reservatório, numa caixa d'água. Ossos de passarinho. Osso de passarinho. Com certeza ele não caiu na forma de esqueleto. Ele caiu... Há muito tempo você tomou água com alto teor proteico, né? Mas o problema não é as proteínas do animal, são as bactérias que podem vir juntas. E o único método que existe atualmente é uma forração interna para caixas d'água. Então, uma forração de plástico, que aí você vede. Então não permite... Vai por dentro? Tá aqui, é isso aqui, né? Vai por dentro isso. É o tipo de um saco E aí plástico. você não permite o quê? Você não permite que animais, porque ela é fechada totalmente. A água fica como se fosse numa bexiga interna. Aí então o bicho, não cai bicho nenhum. Não tem perigo de cair, que é uma das coisas novas que... Olha só, aqui. Conversei com o Roberto Figueiredo numa entrevista altamente explicativa sobre os perigos... Você me dá um telefone? Das bactérias. Claro, pode dar seu telefone. Vou dar um telefone, é 3846-6834. Né? 3846-6834, São Paulo, 011 3846-6834. 6834. Inclusive, nós estamos lançando um site agora, que é justamente totalmente gratuito, qualquer dúvida que as pessoas tiverem, tá? É www.higienedosalimentos, tudo junto.com.br. www.higienedosalimentos.com.br. E ó, parabéns pelo livro, que é feito num formato simples, né, para você entender as coisas e para o leigo entender as coisas. Como não comer fungos, bactérias e outros bichos que fazem mal. Roberto Figueiredo, brigadíssimo pela tua presença, daqui a pouco a gente volta. Ó,